Deus é bom. Amém? Deus é bom o tempo todo, como diz o nosso apóstolo. Ele fala sempre isso para mim, não é? Vou falar um pouco disso. Deus é bom. Abra a tua Bíblia no livro de Jó. Eu vou falar que Deus é bom. Livro de Jó. Acho que a maioria conhece a história de Jó, mas eu não vou falar especificamente da vida de Jó, mas eu vou falar sobre o Deus que se revelou a Jó. Amém? O Deus intrigante, o Deus soberano, inescrutável, insondável, incriado, que se manifesta na vida de Jó. Para que a gente possa falar disso, vou te dar assim, uma rápida explicação do que acontece no livro de Jó. Provavelmente a maioria conhece. Mas só para você entender, antes da gente começar a falar de algumas coisas bem importantes a respeito de Deus. Eu dividi o livro de Jó em 5 partes. Então a gente não vai ficar lendo aqui os versículos, mas você vai poder se encontrar. A primeira coisa a respeito do livro de Jó, ele é um livro bem singular. E ele mostra uma visão de Deus para o homem. Não uma visão de baixo para cima, mas uma visão de cima para baixo. Daí, como é intrigante observar a história de Jó. E eu dividi aqui os capítulos de Jó em 5 partes. Então, a primeira parte é aquela parte conhecida que Satanás chega diante de Deus para conversar a respeito de Jó. E você sabe que Jó era um homem íntegro, não sabe? Reto, rico, feliz. Tinha filhos, esposa. Era um homem realizado. E era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Tudo bem até aqui? E aí Satanás chega para Deus e diz assim, eu já sei por que ele é assim. Ele tem tudo. Tá fácil. Ele é assim porque ele tem tudo. Se ele não tivesse tudo, queria ver se ele ia ser desse jeito. Ele te bendiz porque o Senhor dá tudo para ele. E aí Deus, no controle de tudo, como sempre, diz assim para Satanás, eu sei que ele não vai blasfemar contra mim. Pode tirar tudo dele. Só não pode tocar a sua vida. E aí, a provação começa. A coisa, se você lê em detalhes ali, você fala, gente, não faltou nada acontecer com esse cara. Aconteceu tudo. E a provação começa. E os filhos morrem, e ele perde os bois, e ele... tem um trecho ali que diz que ele ficou tomado de tumores, da planta dos pés até o alto da cabeça. Pode imaginar? As dores. Ele perdeu tudo. E estava só começando a história aqui. A esposa dele, acredito que uma bênção, mas vendo tudo aquilo, como acho que a maioria de nós, chega para ele e fala, Jó, não acredito que você ainda conserva a tua integridade. Porque ele estava num ponto, gente, de tirar os pedaços da pele dele ia caindo, ele tirava com um caco, assim, os pedaços de pele dele, de tamanho o sofrimento, os tumores que ele tinha. E aí a mulher dele diz assim, você vai continuar sendo íntegro? É melhor você amaldiçoar Deus e morrer. Ele olha para ela e diz assim, você fala como doida. Ficou louca? Ficou louca? Não vou amaldiçoar o meu Deus. E tem um versículo ali no 21, no capítulo 1, 21, é uma coisa que não me sai da cabeça esses dias que eu tenho estudado essa palavra. Ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá.
O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uau! Isso não sai da minha cabeça. Eu penso o tempo todo. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu tenho ou quando eu não tenho. Semana passada, o furacão, não sei como é que chama, alguma coisa parecida com isso, passou lá na minha casa, semana passada. A tempestade. E aí eu compartilhei com algumas pessoas para estarem em oração, e cada vez que eu falava com o pastor Robério, e ele dizia assim, como é que está aí na tua casa? Aí eu dizia, aí ele falava assim, bendito é o nome do Senhor. Eu falei, exatamente. Nunca foi tão bendito o nome do Senhor. Aí no dia seguinte, o apóstolo, e aí? Como é que estão as coisas? Aí eu dizia, estava ruim. Estava bem mal. E aí eu pensava, bendito é o nome do Senhor. Eu fico imaginando o nosso amado Jó passando aquilo e assim, sem nenhuma explicação. Vocês vão ver, do começo ao fim do livro, zero de explicação. Não tem explicação. Deus não explicou absolutamente nada. Bom, depois que ele fala que a mulher dele é louca, né? Porque Deus está no controle. Só que ela tinha uma perspectiva humana da coisa. Como nós temos, muitas vezes, a gente olha para a situação e aquilo gera pânico, não é? Aquilo gera medo, gera angústia. Só que Jó estava tendo uma perspectiva vertical. Quando a gente tem uma perspectiva horizontal, a gente entra em pânico. Quando a gente tem uma perspectiva vertical, a gente não entra em pânico. Porque só olhando para Deus para não entrar em pânico. Depois eu dividi a terceira parte aqui, quando os amigos de Jó chegam. Ele tinha amigos, glória a Deus pelos amigos. E eles vieram e a palavra de Deus diz que quando eles olharam para Jó, eles nem reconheceram Jó. De tão mal que ele estava. Até fisicamente não dava para reconhecê-lo. E os amigos ficaram ali pranteando com ele, chorando com ele por 7 dias. Mas depois começaram a também, como a esposa, a questionar. O cara era reto, o cara era bom, o cara era íntegro. O cara era isso, era aquilo. Por que estava acontecendo tudo aquilo? E os amigos de Jó também têm uma visão limitada da situação de Jó. E aí a gente percebe que ali, a partir do capítulo 3, o Jó começa a ficar extremamente abalado e cansado. E ele chega até a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Amaldiçoar Deus, ele não fez isso em nenhum momento. Mas ele começa a questionar até por que ele havia nascido. E depois você vê lá no finalzinho do capítulo 42, quando Deus vai falar com esses amigos de Jó, porque se você ler aqui é bem longo, os discursos dos amigos, o que eles falam, o que eles questionam sobre Deus. E no capítulo 42, no versículo 7, Deus fala assim para um dos amigos, a minha ira se acende contra vocês, porque vocês falaram aquilo que não era reto de mim, como o meu servo Jó falou. Vocês não falaram que era correto, e a minha ira se acende agora contra vocês. Os amigos não souberam também ajudar Jó na fé dele, porque eles também não estavam entendendo e não estavam tendo a visão daquilo que Deus tinha. E aí depois a quarta parte, que eu separei aqui, é quando Deus começa a fazer perguntas para Jó. Abra aí no capítulo 38. São muitas perguntas, muitas. Não sei se você já parou para ler essas perguntas. É muito intrigante as perguntas que Deus faz para Jó. E é uma seguida da outra, e é uma mais profunda que a outra. Então, eu só separei algumas aqui para você ver se você tem resposta. Amém?
Versículo 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Versículo 8. Ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos às portas? 18. Tem ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. E aí vai. Onde está o caminho para a morada da luz? Para onde se dissipam os trovões? Onde está o caminho para onde se difunde a luz? Versículo 33. Sabe tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Versículo 36. Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Gente, não tem resposta. Imagina a cara de Jó. Porque, onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Não vou fazer uma pergunta mais fácil, Jó. Aí vai dificultando, né? Tá bom, você não estava na hora que eu fiz a terra, mas deixa eu ver se você sabe outra coisa. Quem que faz o mar acabar? Você já pensou nisso? Como é que acaba ali? Ele para ali. Como ele não transborda? E aí, uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra. Sabe que Jó conclui no final? Não sei nada. Não sei absolutamente nada. E o Senhor sabe tudo. Depois, a quinta parte, eu coloquei aqui como a resposta de Jó, que a gente vai ver mais para frente. E a resposta de Deus não, a bênção de Deus sobre a vida de Jó. Bom, mas o que interessa aqui para nós é quem é esse Deus que se revelou para Jó. Deus, ele não estava interessado em dar explicações sobre os planos dele, mas ele estava interessado em se revelar, em ser visto. Quem é esse Deus? Lá em Êxodo, se você abrir, no capítulo 3, Moisés fez essa pergunta para Deus. Lá no capítulo 3, no versículo 13 e 14. E aí, Moisés pergunta assim para Deus: quando os filhos de Israel vierem me perguntar quem é o Senhor, o que eu digo? Qual foi a resposta de Deus? Eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou. Ou seja, deu na mesma. Na cabeça humana. Pensa, você tem uma resposta dessa, ou você tem a revelação, ou você não entende nada. Por quê? O nome de Deus, ele é impronunciável. Qualquer coisa que você diga, já limitou. Qualquer coisa que seja dita, já colocou um parâmetro. Quando ele diz, eu sou, você fala, poderoso? Não. Justo? Bom. Qualquer coisa é pouca, né? E aí eu fico imaginando a cara do Moisés, e agora quando as pessoas começarem a perguntar. Mas esse é um Deus que quer ser revelado e não entendido. Lá no Salmo 103, 7, diz que Moisés viu Deus face a face. O povo viu os milagres, os feitos, mas Moisés viu. E esse é o Deus que se revela a Jó. Um Deus que não está interessado em explicar por que tirou, matou, por que fez isso, fez aquilo, mas um Deus que está interessado em se manifestar. E aqui na história de Moisés, não importava muito quem Moisés era, porque ele até chegou a questionar para Deus que não sabia falar e que não podia fazer as coisas, mas aqui estava em xeque quem estava com Moisés, que era o eu sou.
E eu não sei você, mas assim, nós precisamos de muitas explicações, não é? Você precisa? Hã? Tudo a gente quer explicação. Tudo a gente quer dar nome. É seminário para entender por que Deus não fala. É seminário para entender por que fica endemoniado. É seminário para entender por que não sei o quê. É seminário, é livro, por que as coisas ruins acontecem. Por que as coisas boas... Não é assim? A gente precisa, todos nós, de explicação. Só que cá entre nós, às vezes, Deus não explica nada. E isso gera uma angústia, às vezes, porque tem que ter uma explicação. Por isso que eu achei intrigante demais, demais. E eu me identifiquei muito com essa história de Jó, porque em nenhum momento ele para explicar nada. E Jó vislumbra quem é esse Deus sem nenhuma explicação. É tremendo. Depois a gente tem um outro texto que também é interessante, se você quiser anotar aí, que é Atos capítulo 17. Quando Paulo está ali participando de um fórum de debate, e ele fala para os atenienses ali, eles estão interessados em saber o que Paulo ia falar. E que Deus era esse que Paulo ia explicar. E se você ler ali, Paulo diz assim, eu estou vendo que vocês são muito religiosos e vi muitos altares aqui, santuários. E achei um deles que estava escrito, ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu vim falar. Desse Deus que vocês não conhecem. Quando eu li isso, eu pensei assim, esse Deus soberano que se manifesta através dessa história de Jó, talvez a maioria de nós não conheça. Um Deus que não tem que dar satisfação de nada. Sabe o que é ser soberano? Tem ideia? Hã? Soberano é, ele faz o que ele quer, quando ele quer, se ele quer. Isso é ser soberano. Ele está acima de tudo, de todos, do que eu acho, do que eu penso. Ele é soberano. Lá em Apocalipse 1:8 diz que ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quem é esse Deus que se revela a ponto de fazer com que Jó diga assim, eu não sei nada. Aquilo que eu pensava, lá no final do capítulo ele diz, eu pensava que eu sabia de alguma coisa, mas agora eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que o Senhor tudo pode. E que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele é o Deus, eu coloquei aqui, o ainda que. É assim, ó. Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale do sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele é o Deus ainda que. Ainda que. Porque essa palavra é assim. Não está em foco se Deus vai fazer ou se Ele não vai fazer. Se Ele vai me livrar do mal ou se Ele não vai me livrar do mal. Se Ele vai me livrar do vale da sombra da morte ou não. O que está em questão aqui é, Ele é um Deus soberano e tem a minha vida no controle. E ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temo por quê? Porque Ele está comigo. Salmo 46. Ainda que a terra se mude e os montes sejam transportados de um lado para o outro e o mar se enfureça, eu não temerei mal algum, por quê? Abra lá o Salmo 46 para você ver o que está escrito. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Portanto, não temeremos, ainda que. Não é uma coisa normal a terra mudar de lugar, é? Hã? Os montes se abalarem, é normal? Isso aqui é uma situação, uma tragédia. Não é? Mas está dizendo, ainda que a terra mude de lugar, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ainda que aconteçam essas coisas, o meu Deus está comigo. Ainda que as águas subam, elas não vão me afogar, lá em Isaías. Ainda que eu esteja no meio do fogo, o fogo não vai me queimar. É socorro presente na tribulação. Não antes, é na hora da tribulação. Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, a minha alegria está no Deus da minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor, com fruto ou sem fruto. Com animais pastando ou sem animais pastando. Quando Ele cura ou quando Ele não cura. Porque Ele é soberano. E Ele tem a lógica dele. Essa semana eu ouvi uma coisa fantástica que o apóstolo falou. Compartilhei com o Vlad. Que o apóstolo disse assim, que Deus joga xadrez no céu em 3D. Então, e eu não paro de pensar nisso. Eu fico imaginando aquele tabuleiro gigante, Deus jogando em 3D. E eu estou aqui olhando a minha situação. Está tudo atrapalhado, está péssimo, a tempestade chegou. E você não consegue ver nada, só que Deus ali, olhando aquele tabuleiro, Ele já tem todas as articulações, todas as coisas. E é tudo perfeito. E tudo que Ele faz é bom. E passar no vale com Ele é outra coisa. Saber que Ele está comigo. Uau! Eu me lembro. Eu estava falando que o apóstolo sempre me fala que Deus é bom, né? E o ano passado, em setembro, a minha mãe adoeceu. E aí, quando ela passou mal, eu liguei para ele, pastor, minha mãe está passando mal, internou, não sei o quê, desesperada. Ele, pastora, Deus é bom. Eu amei. Aquele amém assim, sabe? Amém. Um amém quase não saía, mas amém. Aí, ela foi internada. E piorou. E depois ela melhorou muito. E aí eu ligava para ele, pastora, minha mãe melhorou, está 3 dias sem respirar, com oxigênio externo, ela está ótima, o médico não sei o quê. E ele falava, pastora, Deus é bom. Mas aí o meu amém era diferente agora, né? Amém. Deus é bom, pastora, então. Ela estava tão bem que ela estava recebendo alta para o quarto. Naquela noite que ela recebeu alta, ela piorou. E aí eu liguei para ele, pastor, minha mãe está morrendo. Chorando. Aí ele disse assim, pastora, Deus é bom. Era difícil ouvir. Mas eu falava, eu sei. E o pior é que eu sabia. Eu sabia que Deus era bom. E aí ela morreu, no dia seguinte. E quando a gente estava enterrando a minha mãe, ele me abraça e diz, pastora, Deus é bom. E eu disse, enterrando a minha mãe. Deus é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu e Ele tirou. E eu não tive explicação até hoje. E eu descobri que eu não preciso de explicação. Eu só preciso saber que Ele está comigo. Deus está no controle de tudo. E lá, quando Ele olha aquele tabuleiro gigante, está tudo tão perfeito.
E parece que aqui ficou tão desorganizado, tão sem sentido. Mas quando ele olha aquele tabuleiro, está tudo perfeito. E aos poucos, ele vai se manifestando. É esse Deus que nem sempre faz aquilo que a gente está esperando. Mas sempre o que ele faz é bom. Ele é bom sempre, o tempo todo. Lá em Romanos, tem outro texto muito interessante, Romanos 8, que diz que nada pode me separar do amor de Deus. Ali diz que nem a espada, nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem principados, nem potestades. Ali diz, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as coisas ruins. As coisas ruins não podem te separar de Deus. É por isso que eu posso dizer, bendito seja o nome do Senhor. Porque nem a morte, nem a vida. Vê que aqui nesse texto são as coisas, os extremos, né? E eu e você temos que ter a convicção de que esse Deus, que às vezes não me livra da espada, é bom. Esse Deus que às vezes não me livra do vale da sombra da morte, tem o controle de tudo, me ama. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele está além daquilo que você pode imaginar. A situação que você está passando hoje, Deus ele já vê tudo, absolutamente tudo resolvido. E a gente entra em pânico porque a gente não olha para Ele. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É certo que não dorme aquele que me guarda. É certo. É certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. E ali em Romanos diz, nada pode me separar do amor dele. Nem quando chega coisa ruim. Porque o dia mal chega na porta de todo mundo. Mas nada pode me separar do amor dele. Algumas pessoas, elas constroem o seu relacionamento com Deus baseado no que Ele dá e no que Ele faz. E quando Deus não faz ou não dá, a pessoa simplesmente trava. Ela fica desapontada. Às vezes você ora um tempão por uma coisa e de repente Deus não dá, não faz como você orou, como você queria. Mas o meu relacionamento com Deus não pode estar fundado naquilo que Ele faz ou dá, porque senão eu vou ficar frustrada sempre. Algumas pessoas próximas a mim me perguntam, com que autoridade agora você vai orar por quem está doente? Se você orou pela tua mãe e ela morreu. Eu falo, o quê? Hã? Não entendi. Não mudou nada a respeito de Deus. O fato da minha mãe ter morrido. Nada. Mudou a autoridade? Agora mudou porque morreu. Aí você... Gente... Isso é frase de gente que se desaponta quando Deus não faz. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser naquilo que Ele faz ou deixa de fazer, se Ele vai me livrar da espada ou não. Mas é aquilo que Ele é. A presença dEle é que basta. Deus não tem que dar explicação de nada. Porque Ele é e Ele tem o controle de tudo. Nosso relacionamento não pode, eu estou bem quando Ele me dá. Eu estou feliz quando Ele me dá. Eu estou feliz quando Ele me dá um emprego. Aí eu fico triste porque Ele me dá um emprego. Eu venho para o culto quando tudo está bem. Quando tudo não está bem, eu não venho para o culto. Jó faz umas declarações muito sérias aqui, antes de Deus restituir todas as coisas, porque Deus dá tudo de volta para Jó. Mas ele faz declarações seríssimas antes de Deus dar as coisas para ele. Porque ele reconheceu quem Deus era. E não reconheceu quem Deus era porque Deus fez ou porque Deus devolveu. Não.
no capítulo 42, no versículo 3 de Jó, ele diz assim: falei do que era maravilhoso demais para mim. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. 42. Um diz assim, depois que Deus fez aquele monte de perguntas para Jó, ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E no versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele viu Deus. Aqui, gente, ele continua com os tumores, continua sem nada e sem ninguém. Ok? Ele não está dizendo isso porque Deus chegou com uma bandeja de prata cheia de dinheiro para ele. Ele não está dizendo isso porque os filhos ressuscitaram e chegou todo mundo vivo agora na casa dele, está todo mundo bem. Ele continuava sem nada. E ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou te vendo. Aqui o propósito de Deus foi cumprido. Deus queria isso. Que ele visse. Que ele entendesse que Deus está além, acima. Ele é antes de qualquer coisa. Deus não é bom quando eu descubro que ele é bom. Deus está livre do que eu acho, do que eu penso, do que eu descubro. Ele é. Antes de qualquer coisa, ele é. Ele sempre foi. Ele não é Jeová Rafá quando eu descubro que ele pode curar ou quando ele cura. Ele é. Acabou. Sem discussão. Ele é. E aí Jó diz assim: eu te conhecia, eu até sabia coisas, mas agora, porque ali só restou ele e Deus. Não tinha mais nada para competir, né? E ele viu, assim como Moisés viu face a face, aqui Jó diz: agora eu vi. E esse eu vi é o mesmo que agora eu sei. Agora eu sei. E Deus explicou alguma coisa para ele? Se vocês acharem, aí vocês me mostram. Não tem explicação. E como é que ele diz agora, eu sei? Por quê? O Deus ali se revela a Jó. Eu não preciso de explicações, eu só preciso da presença dele comigo. Isso basta. Segunda Timóteo 1,12 diz assim: eu bem sei em quem tenho crido. Essa precisa ser a minha e a tua convicção. Na hora que você passa no vale da sombra da morte, na hora que você chega no campo e não tem fruto, na hora que você chega naquela situação e a situação não está melhorando. E aí você diz: isso tem que ser muito verdade no teu coração. Eu sei em quem tenho crido. Porque ainda que, certo? O Deus ainda que não aconteça nada, ele é o Deus da minha salvação. Ainda que ele não diga nada, eu vou continuar adorando. Ainda que ele não cure, eu vou continuar crendo que ele é um Deus que cura. Porque eu creio que ele é um Deus que cura. E eu vou continuar orando para que ele cure. Só que ainda que a perseguição chegue, ainda que o dia mal bata na tua casa, o meu coração não se atemoriza porque eu confio no Senhor. Outro dia eu estava andando no parque e aí eu vi uma cena muito interessante. Tinha um menininho desse tamanho assim, com joelheira, capacete, que estava aprendendo a andar de skate. E era muito engraçado, porque ele era tão pequenininho e ele queria fazer manobras radicais, né?
E aí ele estava numa rampa assim bem alta, e aí o pai falava assim: filho, pode descer, que o papai te segura. Aí eu parei para olhar e falei: agora eu quero ver, porque criança é incrível, ela pula mesmo, né? Ela pula. Mas papai, não sei o que, papai. Aí o pai falava: pode pular. E aí ele deu um impulso, gente, foi ótimo aquilo. Ele deu aquele impulso assim e voou. Caiu, se esborrachou todo, né? Aí o pai foi lá, não sei o que, assopra. Não, filho, vem cá, nananã. Papai está aqui, não sei o que. E nananã. Aí deu um abraço no filho. Aí ele: filho, então é melhor a gente ir embora. Ele: não, pai, vamos de novo. Aí eu fiquei pensando naquilo: como assim vamos de novo? Ué, você está aqui para me segurar? Vamos de novo. Não, vou embora. Agora que estava ficando bom? Não, eu não vou embora. Você fica aí, pai, porque eu vou pular de novo. E ele lá, né? Pegando impulso. Assim é com Deus. Quando ele fala: pode pular que eu estou aqui, a gente pula. E às vezes a gente se machuca, cai, tropeça, né? E às vezes ele até pergunta: quer ir embora? Aí você: não quero não. Eu quero ficar, porque eu quero pular de novo. Eu quero tentar de novo. E para acabar, Efésios 3:20. Abra lá. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Um Deus que pode fazer mais e muitas vezes faz diferente do que esperamos. Mas tudo aquilo que Ele faz é perfeito. O Deus que tem os pensamentos mais altos que os meus. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Um Deus que o final sempre é: eu sou bom. Sempre. E o começo sempre é: Deus é bom. E no meio, Deus sempre é o quê? Bom. O tempo todo. O tempo todo. Qual a convicção que você tem no teu coração? Qual a convicção que você tem de quem Ele é? Esse Deus que com essa soberania me perturbou um pouco essa semana. Eu falava: meu Deus, quem é esse? E aí Ele disse para mim: Jane, eu sou um Deus que faço o que quero, quando quero, mas eu ajo dessa maneira porque eu sou perfeito. Não falta perfeição em mim. E porque eu jogo xadrez em 3D. Então, eu não sei jogar xadrez, mas eu fiquei imaginando como que deve ser lá no céu. Deve ser muito interessante, né? E eu tenho que confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Mesmo que doa, mesmo que você não entenda, eu preciso confiar que tudo vai acabar bem. Porque nós vamos acabar com Ele na glória. Então tudo vai acabar bem. Em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui estão passando algum tipo de luta? Levanta sua mão. Tempestade, furacão, tsunami. Tempestades. Quem está passando por lutas? Vocês podem dar um passo e vir aqui à frente? A gente não vai orar pelos seus problemas. Nós vamos exaltar a Deus juntos. Amém? Vamos falar quem Ele é. Vamos glorificar a Deus. Vamos
declarar a nossa confiança nele. Amém? Venha mais perto. Se você não estiver passando luta e quiser fazer isso, glória a Deus. Porque quando a gente está no meio da luta, a gente tem que glorificar o Senhor. E aí nós vamos fazer isso juntos agora. Bendizer o nome do Senhor. Enquanto você bendiz o nome do Senhor, a presença dele vem sobre a tua vida. E ele vai te sustentar. E ele vai te levantar. Como diz o cântico hoje, levanta-te, Senhor. Ele vai se levantar. Aleluia. Você pode fazer isso com a sua boca agora? Comece a declarar quem ele é. Quem ele é para você. Senhor, nós declaramos aqui que tu és bendito. Nós te reconhecemos como bendito. Bendito, santo, exaltado. Nós declaramos aqui, Pai, o nosso amor por ti. Ainda que coisas ruins venham nos abalar, o nosso coração confia em ti. Declare isso com a tua boca. Que o teu coração confia no Deus Altíssimo. O teu coração confia no Deus da tua salvação. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos. Não falaremos mal de ti, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem o controle de tudo nas mãos. Nós te adoramos no meio da tribulação. Tu és o nosso refúgio, nosso socorro. Declare quem Ele é. Nós elevamos os nossos olhos para os montes. De onde virá o socorro? Meu amado, o socorro vem do Senhor. Aquele que está aqui agora, aquele que te ama, aquele que cuida de você, aquele que não deixa um fio de cabelo cair sem a permissão dele. Ele está no controle da tua vida, ele está. Deus não se atrasa, Deus é perfeito, Deus faz tudo perfeito. E não importa o que você está passando, Ele diz, eu sou bom. Eu sou bom. Certamente você vai perceber a minha misericórdia agora. Certamente você vai perceber a minha bondade. Certamente na minha presença há alegria. Eu sou Deus que faço nova todas as coisas. Eu tenho controle de tudo. Enquanto você dorme, eu trabalho no turno da noite por você. Eu sou o Deus que te ama. Nada pode me separar de ti. Nada. Nada. O Senhor se importa com você. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, acima de tudo, de todos. Glorificado, exaltado, soberano. Nós te reconhecemos como Deus soberano. Não há nada que fuja do controle das tuas mãos. Nós nos submetemos a ti, te reconhecemos como Senhor das nossas vidas. E declaramos que o Senhor é bom. Que nós cantaremos do teu amor para sempre. Declaramos que o Senhor é grande para sempre. Que era maravilhoso, Pai, estar na tua presença sempre. Todos os dias das nossas vidas. Levante as tuas mãos e exalte o Senhor. Exaltado, glorificado, grande, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, que é, que há de vir, o Deus que não é pego de surpresa nunca, o Deus que não erra, o Deus que não se atrasa, Deus perfeito. Ores.